É. Os pensamentos de Sêneca, de Marco Aurélio. Por quê? A agonia do viver, a vida apressada, o desespero no cotidiano, essa vida em voz alta, em que não há repouso, faz com que ou se caminha, né, por uma solução que exige uma atitude revolucionária, nesse sentido que eu usava, né, de mudança efetiva, ou você procura uma concepção da vida que seja mais de distanciamento, de desligamento e dizer assim é. E nisso o estoicismo é extremamente colaborativo. É. Porque o estoicismo não prega a indiferença, ele prega a compreensão inteligente de que há coisas que você não pode evitar, portanto, não sofra. Há vários modos de dizer essa frase que eu disse agora, alguns são pornográficos, outros não. Das várias maneiras de fazê-lo, a filosofia estoica trará essa possibilidade. Por isso, quando você diz Karnal, né, Clóvis, o Luiz Felipe Pondé, né, a Lucilena Galvão, vários, o próprio movimento mais forte, né, da filosofia, trouxe alguns de nós a uma popularidade maior, que se chama de pop. Né? Nunca imaginei que eu passaria uma parte do tempo sendo abordado para tirar uma foto. Né? Não era isso o meu cotidiano. Isso se deve, primeiro, a essa popularização do pensamento filosófico e, em segundo lugar, também porque a filosofia, ela, ao indagar sobre as razões e não apenas sobre, né, aquilo que é o como das coisas, mexe conosco. Evidentemente que eu posso fazer uma má filosofia superficial, né? Posso fazer a filosofia simples autoajuda. Ela também é autoajuda em algumas situações, né? Mas uma autoajuda que eu desejo com L, autoajuda, né? E não alguma coisa que seja apenas com U, que seja marcada por um introjetamento. Ora, sim, a filosofia ganhou, nesse momento, estantes. Quando eu entrei aqui hoje, né, na sala de espera, na antessala, tem vários livros de filosofia ali numa estantezinha. Né? Quando o professor Clóvis, ele traz daquele modo dele, extremamente retumbante, vulcânico, né, uma marca. Nós temos um livro, ele, chamado Ética e Vergonha na Cara. Né? Ora, quando o Karnal, quando outros trazem a reflexão, isso não substitui o trabalho sério, denso, de pessoas como Marilena Chauí, ou Gária Matos, né, ou Renato Giannini, aqueles que se dedicam de modo intenso a uma formação acadêmica mais forte da filosofia. Mas aqueles que se colocaram, e aí eu concluo, né, como eu, também essa perspectiva de trazer a divulgação do pensamento, em que a pessoa, eu vou dar um exemplo que é autoelogiativo, mas desculpe, não tenho como sê-lo. Estou eu parado, né, um dia ali no Leblon, sentado numa cadeira na praia, e passa um vendedor de milho, e ele diz assim: posso fazer uma foto com o senhor? Eu falei: claro. Ele falou: eu reconheci o senhor e eu estava vendo alguns vídeos seus nesse tempo e agora eu comecei a ler filosofia. E aí ele puxou do carrinho dele, junto com as outras coisas que tinha, né, um livro do Descartes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Descartes, foi o senhor que falou. Eu passei, a partir desse momento, porque vez ou outra estou naquela região, a levar para abastecê-lo com os livros. E, ao levar para ele, uma das coisas que eu gosto é que ele dá retorno. Para usar um termo em português, ele dá feedback. Certo? O retorno é assim: aquela parte eu não entendo, que eu queria tal coisa. Esse tipo de movimento, em que alguém que tem uma atividade no cotidiano um pouco mais distanciada do mundo acadêmico, como é o caso dele, e que se aproxima da filosofia, é, para mim, encantador. Não significa que seja só eu a fazê-lo, mas eu tenho isso sim, né, como um gosto imenso. E o mundo digital, as redes sociais, que são capazes dos horrores, também são capazes dos louvores. São. É uma questão de qual é o modo de densidade que se dará, né, nesse campo. Há risco da filosofia ficar banal? Sim. A gente precisa evitar esse risco. Né? Há pessoas que dizem assim: mas isso aí é muito popular, pode ficar popularesco. Bom, alguns de nós que lidamos com isso, que eu mencionei agora, todos fizemos vida acadêmica, todos passamos pelo crivo das bancas, todos fizeram nossos concursos, portanto, fomos submetidos a isso. Agora, decidi sim, e faço isso com alegria, que é trazer o pensamento filosófico e provocar, né, a ideia de se buscar outros caminhos. É um saber ampliado. Eu gosto. Será? Será?
Pode estar pronto aí? Então vamos lá, dá o play aí. Boa noite, pessoal. A pergunta é a seguinte: qual a visão do Sérgio Cortella sobre a questão do eterno antes? Sempre que você pensa em um tempo, você consegue pensar em um tempo que vem antes dele, assim como um número. Vem um número menor do que ele. Então, como explicar a idade do universo ou coisas infinitas para trás ou para frente? Essa é uma das questões mais sérias da física. E a física clássica, a física newtoniana, ela não lida com isso. Só a física quântica consegue lidar com isso à medida em que ela traz a noção de tempo, usando a relatividade, né, que o Einstein construiu, né, como concepção, para lembrar que nós só temos o problema do que veio antes do agora, porque a gente supõe que as coisas são sequenciais. E a Que pode física ser uma quântica percepção trabalha nossa. com simultaneidade. Aham. Né? E, portanto, não existe algo anterior ao universo que temos dentro da física clássica, sem dúvida, a agonia se coloca. Né? Mas, e a palavra agonia significa aquilo que não tem origem, né? Aquilo que não tem gênese. Então, nesse Que sentido, legal. né, se você observa a noção de um universo que, tendo de ter um princípio, terá uma continuidade sequencial, ela está colocada na física newtoniana, trazendo aqui um pouco daquilo que Heisenberg, Max Planck e outros construíram, aí depois Stephen Hawking, quando fez uma breve história do tempo, a noção mais certa é que o tempo é simultaneidade, né? Portanto, não há, né, nem um começo e, portanto, não há ali um fim, há universos paralelos que convivem. Como isso que eu estou dizendo é indemonstrável, porque é só no campo da teoria e dos cálculos, né, para que a gente pudesse ver isso, nós tínhamos que ir ao ponto de partida, é o mesmo paradoxo da infinitude. Zenão, um filósofo grego pré-socrático, ele levantava, né, uma questão que, do ponto de vista lógico, faz sentido. Ele dizia: se eu atirar em você uma flecha, essa flecha vai ter que atravessar uma distância entre mim e ti, que pode ser dividida no meio, dividido o meio no Infinitamente. meio, o meio no meio, portanto é uma distância infinita entre nós dois. Portanto, a flecha nunca vai te atingir. Foi fácil lidar com o Zenão, foi só dar uma flechada nele. Né? Nem sempre a concepção teórica, aquela que nos incomoda, ela tem uma correspondência, né, na realidade. Nesse sentido, o antes do agora é uma questão que ainda está ligada a uma física um pouco mais antiga. A física mais contemporânea de agora já nem traria essa percepção. Mas a questão é muito boa e vale reler Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Aliás, essa é uma parte dele que não está sepultada. Olha aí. Boa. Cadê? Pitbull do Samba mandou R$ 30. Olá, professor. Que leitura você recomendaria para alguém que está há 5 anos no mesmo emprego, com remuneração excelente, mas insatisfeito com o trabalho e que perdeu a motivação do trabalho? Eu poderia recomendar um livro meu, mas não vou fazê-lo. Isso cria a possibilidade de eu fazê-lo agora com mérito. Boa. Eu tenho um livro chamado A Sorte Segue a Coragem. A sorte segue a coragem, que ajuda a pensar isso um pouco. Mas uma pessoa que está no mesmo lugar não significa que ela está estacionada. Significa que ela está harmonicamente equilibrada naquela condição. O que nos impulsiona é exatamente a necessidade de ter algum incômodo. Se há um incômodo, você altera. Vez ou outra, é preciso criar o próprio incômodo. Há hoje uma lógica que você tem que ficar o tempo todo alterando o lugar em que está, porque isso dá a percepção, né, de que a vida está tendo atividade. Não necessariamente. Né? Estar algo que você faz. Né? Você entrevista dezenas, centenas e vem fazendo. Vai dizer isso é monótono? Não, isso é rotineiro. Há uma diferença entre rotina e monotonia. Se quem faz a pergunta está num momento monótono, tem de mudar. Mas se é rotina, a minha rotina é fazer conferência, escrever, dar aula. A rotina é aquilo que eu faço sequencialmente, com frequência. A monotonia é aquilo que me entedia. E aí eu preciso mudar.
Mas, como um dia escreveu Guimarães Rosa, né, citando um ditado popular, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Né? Então, se sente necessidade, vai ver. No livro A Sorte Segue a Coragem, você encontra um caminho para pensar um pouco isso. Que a gente vai deixar aqui na descrição para você, tá bom? Cadê? Tem mais aí? Bernardo mandou R$ 10. Gosto muito de ouvir o senhor, li todos os livros. Um grande fã. Pois bem, posso usufruir dos caprichos da vida sem ser considerado pecado? Dinheiro não traz felicidade ou é só uma falácia? Milor dizia, dinheiro não é tudo, a falta de dinheiro que é tudo. Portanto, é claro, há uma distinção que eu faço sempre, a pergunta é muito boa, entre aquilo que na vida é essencial e aquilo que é fundamental. O que é essencial na vida? Amizade, amorosidade, afetividade, liberdade, fraternidade. Essencial é aquilo que não pode não ser porque nos tornará menos. Fundamental é o que ajuda a chegar ao essencial. Dinheiro não é essencial, é fundamental. Não tê-lo traz perturbação. Tê-lo apenas não lida com o essencial. O essencial é aquilo que dá sentido à vida. Fundamental é o que favorece o essencial. Exemplo, propriedade é fundamental, não é essencial. Recurso, saúde, ela é algo que tem uma essencialidade. O que é fundamental é como uma escada. Uma escada serve para me levar a algum lugar. Eu não posso ficar em cima da escada parado. Há pessoas que param sobre a escada e nela ficam. Ora, meu avô italiano, Ettore, dizia, filho, preste atenção. Na vida, você nunca viu num sepultamento, na frente o carro fúnebre e atrás dele um carro forte. Se diz, essa ideia é uma aversão à propriedade? Não. É apenas um indicador de que é melhor que quando haja o término do caminho, que fique aquilo que não será levado. E fique para que haja a possibilidade de não ter, né, um legado que seja fratricida, que gere apenas uma ilusão momentânea. Por isso, voltando à questão, dinheiro sozinho não traz felicidade, mas a ausência dele pode gerar razões muito fortes para a infelicidade, o entristecimento